Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando esta noite da ressurreição de nosso Senhor. Acabamos de escutar a história da salvação. Parece longa as leituras, mas aqui está resumida toda a história da salvação, desde a criação até a nossa redenção em Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí, ouvindo a palavra de Deus, este anúncio da profecia e da ressurreição de nosso Senhor, como aquelas mulheres que vão ao sepulcro ao amanhecer do dia, nós também devemos buscar Jesus que ressuscitou, e encontrando este Jesus, o nosso coração precisa encher-se de alegria. Jesus diz para aquelas mulheres: não tenhais medo. Também ele repete a nós nesta noite: não tenhamos medo, porque ele ressuscitou, ele está vivo, e vivo caminha conosco, como prometeu lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, no versículo 20. Ele diz: eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. E aí, irmãos e irmãs, nós observamos no Evangelho de hoje que estas mulheres vão depressa para o sepulcro, mas vão mais depressa ainda anunciar aos discípulos que Jesus ressuscitou. A ressurreição do Senhor, ela não deve ficar guardada somente no nosso coração. Ela deve ser anunciada, e anunciada às pressas, porque a novidade, a notícia de que Jesus está vivo, ainda não chegou em todos os corações. Há muitos corações que ainda não fizeram a experiência do encontro com o ressuscitado. E porque não fizeram essa experiência, ainda permanece na morte, ainda permanece no pecado, ainda permanece na vida antiga, na vida velha, porque não fizeram o encontro com o ressuscitado e não fizeram a passagem. Celebrar a Páscoa é celebrar o passar da vida antiga para a vida nova, da morte para a vida daqueles que encontram-se com Jesus e agora têm a alegria do seu coração para correr a este mundo e dar a notícia de que Jesus está vivo. E essa notícia a igreja anuncia todos os dias. Por isso, a partir de amanhã, domingo da Páscoa, nós temos 8 dias como se fosse o domingo. Todos os dias da semana, desta semana da oitava pascal, é como se fosse o domingo, porque é tamanha a ressurreição, é tamanha a alegria da igreja que não cabe num único dia. E aí a igreja estende até Pentecostes este anúncio da ressurreição de nosso Senhor. E aí nós vamos acompanhando os passos daqueles que foram se encontrando com o ressuscitado. E nós também vamos fazendo a mesma experiência. Agora que Jesus ressuscitou, agora que Ele está vivo, nós também. A igreja diz: Cristo ressuscitou, e nós respondemos: e nós com Ele, aleluia, aleluia. E que a igreja possa ressuscitar com o Senhor neste tempo, no meio deste mundo tão marcado pela cultura de morte. O mundo aguarda o anúncio dos cristãos, a notícia daqueles que fizeram a experiência com Jesus, a notícia daqueles que experimentam todos os dias a força da ressurreição, a notícia daqueles que amam Jesus e têm pressa em anunciar que Ele está vivo, que Ele é capaz de continuar no meio de nós, que Ele se manifesta na comunidade quando está reunido em seu nome,
que Ele se manifesta, como Ele mesmo prometeu, que onde dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, Ele estará ali no meio. E por isso, esta foi a força dos apóstolos, esta foi a força da igreja, e esta continua sendo a força da igreja, a ressurreição do Senhor. Porque cremos, estamos aqui. E porque cremos e estamos aqui, nós anunciamos para os outros a ressurreição do Senhor. Aquelas mulheres vão de madrugada, encontram os anjos que anunciam e diz a elas, Ele não está aqui. E o anjo repete, depois Jesus também diz, não tenhais medo, não tenhais medo. Por quê? Porque o coração deles, por causa da morte de Jesus, por causa daquilo que aconteceu em Jerusalém, o coração deles estava fechados com medo. E agora, o anúncio da ressurreição rompe em nós o medo da morte, né? Por que os cristãos não têm medo da morte? Por que os cristãos não têm medo dessa força que ainda age no mundo contra o nosso físico? Não pode mais contra a nossa alma, porque Cristo ressuscitou. Por que o cristão não tem medo da morte? Porque Cristo ressuscitou como primícias, nos lembra o apóstolo Paulo. Ele ressuscitou primeiro, e depois dele todos nós ressuscitaremos para a eternidade, para a vida eterna. Então, irmãos e irmãs, celebrar a Páscoa, celebrar esta vigília, não é somente celebrar a ressurreição de Cristo, mas também é celebrar a nossa ressurreição. Cristo ressuscitou e nós com Ele ressuscitamos nesta vigília, nesta Páscoa, neste tempo em que aguardamos com o nosso coração ansioso por escutar a glória, por escutar o aleluia, por cantar a glória de Deus no meio de nós, porque Cristo está vivo. O sepulcro não está mais fechado. A morte não tem a última palavra. Cristo, Jesus, está vivo e nós podemos contar com a força da ressurreição na nossa vida. Por isso, irmãos e irmãs, vivamos como ressuscitados daqui por diante, para que o mundo possa experimentar a força da ressurreição. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.